E nós vamos abrir o programa desta quarta-feira falando do São Paulo, que ficou no empate com o Mirassol, 1-1 fora de casa. São Paulo que pegou um adversário mais qualificado, se a gente comparar a primeira rodada com essa, 1-1, e tem muito torcedor na bronca com a arbitragem, porque o segundo gol do São Paulo foi anulado. A gente vai entrar também nessa questão, nesse assunto. O São Paulo ficou no empate fora de casa, agora somando 4 pontos em 2 jogos. 4 pontos em 2 jogos de 6 possíveis. É o tricolor paulista do Thiago Carpini, não é, Vanderlei Nogueira? Muito boa tarde para você, a sua avaliação do jogo do São Paulo, da atuação do tricolor paulista. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o nosso Bruno Prada, para o Mauro César Pereira, para você que está conosco aqui. Bom, no programa de ontem, nós todos alertamos a partida que o São Paulo teria pela frente, uma partida muito mais difícil do que teve na primeira rodada do Campeonato Paulista, que foi uma molezinha, mas enfrentar o Mirassol seria um adversário mais difícil para o São Paulo, por vários motivos. O Mirassol tem feito uma boa campanha, foi bem no campeonato da Série B, no Campeonato Brasileiro da Série B, ficou em 6º lugar, mas só 2 pontos, por exemplo, do vice-líder Juventude, do professor Thiago Carpini, só 2 pontos, nada mais, e fez uma campanha muito boa, dirigida pelo professor Mozart, que jogou no Palmeiras, no Flamengo e tal, muito bom. Então, e é o mesmo treinador. E é difícil mesmo jogar contra o Mirassol. Eu imaginava que o São Paulo teria mais problemas e foi o que aconteceu. Efetivamente, o São Paulo tinha algumas ausências, mas foi um jogo mais difícil. Portanto, para mim, é um resultado normal, né? Diante dessa dificuldade que enfrentou na segunda rodada. Lembrando, há muita coisa interessante, nós falamos ontem, né, Pedro? Antes do jogo, na Série B do campeonato, o Juventude marcou 43 gols, né? E sofreu 31. E o time do professor Mozart, o Mirassol, marcou 43 gols e sofreu 31. Então, eles fizeram praticamente a mesma campanha. E agora, nos 2 jogos da Série B, o Juventude ganhou os 2. Ontem, o empate arrancado pelo professor Mozart diante do São Paulo, do Carpini. Com relação à penalidade, ao gol, confesso que eu achei um gol muito bonito, foi muito bonito. E eu fiquei em dúvida sobre a marcação. Mas eu recorri ao Porcari, ao professor Rafael Porcari, professor de arbitragem, ex-árbitro, que tem colunas que falam de arbitragem, e ele diz que, entre outras coisas, alguém pode perguntar, mas na hora do chute, o Caleri não estava exatamente na frente do goleiro, e ele não poderia ter visto a pancada do Galopo mesmo assim. Aí ele disse, são instantes de segundo, e o ato de correr em sua frente, no futebol jogado, real, praticado, de fato atrapalha. Ele entende que foi assim que a arbitragem viu e entendeu que a anulação foi correta. Polêmica. O torcedor de São Paulo está reclamando, protestando contra a arbitragem do jogo de ontem. Achei que o São Paulo fez um bom jogo. Levou um gol numa falha absurda de marcação, mas é aquilo, difícil falar da defesa do São Paulo sem o Arboleda. Tá todo mundo esperando o Arboleda retornar à defesa do São Paulo, porque ontem a cada cruzamento do Mirassol era uma emoção. Mas o São Paulo produziu chances, poderia ter saído com 2-1, poderia ter saído com a vitória, teve esse gol anulado. 1-1, São Paulo e Mirassol e São Paulo. Foi bom ver o retorno, por exemplo, aí do Galopo, marcando o gol, tendo o outro anulado, mas ainda assim balançando as redes. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Qual a sua avaliação desse empate do São Paulo pelo segundo jogo do Campeonato Paulista? Bruno, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi, acho que, um resultado normal, um jogo em que o São Paulo teve até alguns bons momentos, mas nada absurdo empatar em Mirassol. Foram 3 mudanças em relação ao primeiro jogo. O Igor Vinícius, o Luciano e o Lucas ficaram fora. O Igor Vinícius e o Luciano entraram no jogo. O Lucas nem viajou. É o início de temporada, além da entrada de novos jogadores, né? O Ferreirinha foi titular, o Nicão voltou de empréstimo. O Nicão até entrou bem no jogo no segundo tempo. Tem alguns que ficaram machucados muito tempo no ano passado e que estão voltando também. O próprio Igor Vinícius, o Galopo, o Ferrarese. Ferrarese não iniciava uma partida há um ano, né? Quando se machucou num jogo contra o Palmeiras, logo no início do Paulista do ano passado. Então também tem essa questão física dos jogadores entrarem num ritmo, de alguns atletas que estão chegando, alguns atletas
atletas voltando depois de muito tempo. Então, o São Paulo até acho que foi um pouco melhor que o Mirassol. Acho que o São Paulo esteve mais perto de vencer o jogo do que o seu adversário. Teve, inclusive, esse gol anulado, que é um lance bem difícil mesmo, né? O Vanderlei trouxe a explicação do Porcari, né? De que o Caleri pode ter atrapalhado na visão do goleiro Muralha. Aí tem várias interpretações. O Caleri, como até o Vanderlei falou, ele não estava exatamente na frente do Muralha na hora do gol, enfim, mas foi anulado e não acho absurda, né? Sempre é muito exagerada a reclamação para a arbitragem. Até na transmissão ontem eu falei que eu daria o gol, mas não acho um absurdo que ele tenha anulado. Deu para entender o porquê que ele anulou, então, sem nenhum grande exagero, sem nenhum grande drama, ainda mais na segunda rodada do Campeonato Paulista. Então, acho que foi um jogo dentro do normal no São Paulo. O jogo no Morumbi contra o Santo André foi um jogo muito mais fácil, o adversário de ontem era melhor, e o São Paulo, aí é uma questão para a temporada, essa questão do desempenho fora de casa. Não dá para dizer que foi um jogo péssimo do São Paulo fora, longe disso, esse jogo de ontem. Mas o ano passado o time tinha essa diferença muito grande de desempenho no Morumbi e fora. Acho que esse é um desafio para o Carpini ao longo da temporada, fazer com que esse time consiga jogar melhor como visitante. O ano passado o São Paulo só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro fora de casa, já no finalzinho contra o Bahia. Então é uma coisa para melhorar nessa temporada os jogos fora de casa. Os números do jogo: posse de bola 63% do São Paulo, 37% do Mirassol. Finalizações, 14 do São Paulo contra 3 do Mirassol. Finalizações certas, 2 do Mirassol, 7 do São Paulo. Dentro da área, 11 do São Paulo contra 3 do Mirassol. Escanteios, 10-3 para o São Paulo. Passes certos, 415 passes certos do São Paulo, uma média aí de 85% de aproveitamento. No caso do Mirassol, 224 passes, 78% de aproveitamento. Os números desse jogo: Mirassol 1, São Paulo também 1. Mauro César, muito boa tarde para você. A sua avaliação aí desse jogo do São Paulo, que terminou empatado 1-1 fora de casa, Mauro. Acho que foi uma atuação bem aceitável do São Paulo. O gol realmente acontece numa falha grave. O São Paulo estava até melhor quando tomou o gol. O empate também é de uma falha grotesca do Muralha, né? O Muralha deixa a bola passar, o Muralha, hein? A bola passa por baixo dele, ele sai procurando, depois faz umas defesas boas, mas, peraí, não pode deixar a bola passar embaixo do corpo, né? O Muralha, em 2017, o Flamengo contratou o Everton Ribeiro, já estava fazendo uns investimentos legais, né? E aí o diretor executivo da época bancou o Muralha como goleiro do Flamengo, ele era o Rodrigo Caetano. E tá aí o Muralha, né? Que é um personagem muito controverso. Então o São Paulo também teve a sua, digamos assim, o seu gol em função de uma falha muito mais grave do que qualquer erro defensivo que o São Paulo tenha cometido no gol do Mirassol, né? E achei que o gol foi bem anulado, o Caleri está na frente. Já outros gols assim foram anulados aqui na Europa, lá fora. Teve gol que não foi anulado, gerou polêmica quando na Supercopa do ano passado, também com a situação do jogador na frente do goleiro, né? E isso deu muita discussão. Então acho que é uma reclamação até desproporcional. Pelo tamanho do jogo, começo de campeonato, o adversário que é competitivo, ainda mais jogando em casa. E, de fato, o Caleri que foi, acho que, muito ingênuo ali, que ele foi desfilando na frente do goleiro. Ele poderia ter corrido do lado errado, tipo, vou correr para lá. Estava muito impedido, dá para o cara perceber que ele está super impedido. Se ele, quando percebe que o companheiro vai chutar, ele corre para o lado contrário, ele vai para longe do goleiro... Sai da cena, né? Ele sai da cena, ele deveria ter feito isso. Porque, cara, estou impedido, vou sair daqui, corre para lá, levanta o braço, ó, não estou participando não, tá? Mas ele passa na frente do goleiro. E aí, claro, que a interpretação do VAR, do árbitro, ela é aceitável. Alguém pode não concordar com a regra, mas é assim, cara. Aí os caras estão executando aquilo que eles têm que fazer, que é executar essa recomendação. E, de fato, acho que não dá para negar que confunde o goleiro. Você não sabe se esse jogador vai fazer um desvio da bola, você não sabe se ele pode tapar a visão do goleiro, naquela lance com velocidade. Eu acho que o gol foi bem anulado dentro do que hoje em dia se faz nos jogos, aí, nas recomendações que os árbitros recebem, mas eu achei um jogo aceitável, bem satisfatório o jogo de São Paulo. A pergunta que fica é se o Muralha chegaria nessa bola, mesmo se o Caleri não estivesse na frente. Eu acho que não. Ela tem um desvio, inclusive, né? Ela desvia no jogador do Mirassol. Eu acho que o Muralha não chegaria nessa bola, mesmo com o Caleri não ia chegar. Afastado dele. A gente conhecendo o Muralha, o seu repertório e tudo mais. Mas é aquilo. A regra tá aí. O nosso Rafael Porcari, como trouxe o Vanderlei Nogueira, especialista de arbitragem, disse que o gol foi bem anulado
porque mesmo sendo ali por fração de segundo e tudo mais, o Calleri teria atrapalhado o goleiro do Mirassol. No momento que o Galopo prepara o chute, o Calleri está passando na frente do goleiro. Quando a bola sai, ele já passou, já não está mais. Mas na hora que ele vai chutar, né, que o Moreira está olhando para o Galopo que vai chutar, o Calleri está exatamente na frente dele. Também acho que, assim, quando a bola parte, ele não vai pegar. Até porque ela desvia, fica mais difícil ainda. Mas na hora do chute, o goleiro não tem a visão plena. Olha lá, ó, vai chutar. Está exatamente na frente. Esse é o ponto. É o que o Porcaro fala, exatamente isso. Esse é o momento chave, que o cara vai chutar, você pensa, o que ele vai fazer? Vai chutar, vai tocar para o lado, aí o cara chuta, você não está vendo direito porque tem um cara na frente. Eu acho que o Calleri é que deveria ter corrido para o outro lado. Mais do que reclamar da arbitragem, vale uma discussão interna. Calleri, você é o centroavante, vira e mexe, você vai estar nessa situação. Você é o nosso homem mais avançado. E centroavante, tirando alguns gênios como o Romário, que raramente ficava impedido, o Romário ficava na última linha da defesa adversária, no limite do limite, e várias vezes o Romário não estava impedido, os caras davam impedimento. Se tivesse VAR na época do Romário, ia ser um festival de erros de bandeirinha corrigidos pelo VAR, porque ele era muito veloz e muito atento a isso. Eu acho impressionante como o centroavante não presta, vários centroavantes importantes, não presta atenção na última linha de zagueiros. Ele estava ali super impedido, então talvez valha até uma reflexão. Pô, nas situações que você percebe que pode estar impedido, cara, sai da frente do goleiro, cara. Corre para o outro lado, não fica ali. E vai atrapalhar. E foi o que aconteceu. Vamos ouvir o Carpini, técnico do São Paulo, a avaliação que ele fez desse jogo no Tricolor. São Paulo 1, Mirassol também 1. Carpini fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que crie-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo a gente vê no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Os números, eles foram bons, refletem muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva como a do Mirassol, sempre que saía num contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo. Então nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada sempre pontuando é o melhor cenário, então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se manifestou através das redes sociais sobre o lance envolvendo a arbitragem. O Casares disse o seguinte, o Paulistão é sem dúvida um dos campeonatos mais importantes do Brasil, responsável por excelente receita para os clubes, bem organizado, tradicional. Uma pena que um erro injustificável nos tirou os 3 pontos. Seguimos agora para a próxima rodada contra a Portuguesa no Morumbis. Seguimos, escreveu o Júlio Casares. O Galopo também lamentou o gol anulado. O Galopo, que é o líder em gols, participações para gols nas últimas 2 edições do Campeonato Paulista. Agora voltando a jogar com a camisa do São Paulo, é um reforço importante para essa temporada, né, Bruno Prado? Um jogador que viu ali uma lesão atrapalhar a sequência na temporada 23 e agora retorna em 2024 e já marcando gol, sendo importante para esse time do Carpini. Ele é uma opção que São Paulo ganha para o seu elenco. Eu vejo o Galopo mais como um cara para definir as jogadas do que como um armador. Eu acho que os melhores momentos do Galopo são finalizando,
Não vejo ele assim como um articulador, como um cara... Claro que pode acontecer, mas não é exatamente a característica dele daquele cara que você espera um passe para colocar um companheiro na cara do gol. Acho que a característica mais forte dele é a finalização. Ele realmente finaliza bem. Foi artilheiro do Paulista do ano passado. Ontem fez um gol de pênalti. Ele é um bom cobrador de pênalti também. Acho que é o melhor que tem hoje no elenco do São Paulo. E depois fez aquele gol que acabou anulado, batendo muito bem na bola. Então o Galopo é um cara para jogar mais à frente. Eu não imagino o Galopo jogando ali como um armador, um meio-campista. Ontem ele jogou praticamente como um segundo atacante, né? Ele jogou atrás do Calleri, centralizado. Ele, em alguns jogos do ano passado, ele jogou até como centroavante. Quando o Calleri estava machucado durante o Paulista, o Galopo não jogou o Brasileiro, ele se machucou no jogo contra o Água Santa, em que o São Paulo foi eliminado do Paulista. Então, eu vejo o Galopo ali ou atrás do centroavante ou até como centroavante, mas perto do gol, né? Não jogando mais atrás ali, numa posição, sei lá, como a do Alisson, por exemplo. Eu acho que não é a dele. Ele é, para mim, quase um atacante. E ali ele pode ajudar o São Paulo. Na teoria, ele brigaria por um espaço com o Luciano e com o Rames Rodrigues. O Rames com uma característica um pouco diferente, né? Os três têm diferenças, claro, mas acho que a posição que ele briga é essa aí, com o Luciano, com o Rames, jogando ali mais próximo do centroavante. O São Paulo que volta a campo no próximo sábado, hein? Diante da Portuguesa, o próximo jogo do São Paulo, neste sábado no Morumbi. Vamos ficar ligados aqui nesse São Paulo. Também se aproximando aí uma Supercopa do Brasil. É importante, o Galopo exigiu, inclusive no jogo de ontem, falou, precisamos de mais atenção, mais pegada, mais ritmo, tem uma final se aproximando. E é claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui na Jovem Pan.